Oi, sou Frederico Ramos. Estamos aqui ministrando o curso de Gestor 4.0 no nosso módulo de mapeamento de processo com BPMN. Hoje falaremos de tipos de piscina e fluxos de mensagem entre as piscinas, que é uma dúvida muito comum com meus alunos. Então tem a piscina caixa branca e caixa preta. A caixa preta, eu não sei o que acontece nesse fluxo de processo. A caixa branca, eu sei exatamente quais são as atividades e subprocessos que acontecem nesse fluxo. A caixa preta é muito utilizada, por exemplo, quando eu vou fazer um negócio com alguma outra empresa. Não me interessa como a empresa executa os processos dela. Eu só quero mandar uma mensagem, por exemplo, uma cotação, uma solicitação de um orçamento e quero receber esse orçamento. Como ela faz o orçamento na empresa dela, não me interessa. A caixa branca, eu já sei como que faz. E a caixa branca é muito interessante, por exemplo, quando estiver conversando entre duas empresas, que elas têm que ter algum nível de conformidade, por exemplo, uma adequação à LGPD. Então, o meu parceiro comercial ele tem que se adequar à LGPD para garantir o cumprimento da lei. E eu, aqui na minha empresa, também tenho que fazer alguns processos para que que a Autontec fique adequada aos processos da LGPD. Então, tem que conhecer o processo da empresa A e o processo da empresa B. Então, a caixa preta não é informado como o fluxo do processo é executado internamente, muito comum em agentes externos como outras empresas ou departamentos. Na caixa branca, eu conheço como o fluxo do processo é executado internamente. E aqui eu tenho alguns fluxos de mensagens. Né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu fluxo principal, que é esse que eu estou mapeando, que é esse que eu estou analisando. E aqui eu tenho algumas conversas entre o processo 1 e uma caixa branca. Eu sei exatamente qual é o processo na caixa branca, eu sei exatamente os momentos de interação que eu tenho com o meu processo. E aqui eu tenho uma caixa preta. Eu não tenho ideia de como as atividades são executadas, como o processo é realizado. Eu só tenho uma comunicação e um retorno. Vamos falar um pouco mais sobre fluxo de mensagem. Então, ele é utilizado para trocar informações entre fluxos de processos diferentes. Eu posso ter um fluxo de mensagem entre processos, entre um processo e uma tarefa, entre tarefas, entre um evento de mensagem e um processo, entre um evento de mensagem e uma tarefa, entre eventos de mensagens. Vamos detalhar isso daqui. E atenção para não confundir um fluxo de mensagem com um fluxo de sequência. Vamos dar uma olhada no exemplo. Eu tenho aqui um fluxo de sequência, né? Uma seta toda preta. E aqui eu tenho um fluxo de mensagem com uma seta toda tracejada. Como que funciona então o fluxo de mensagem? Entre piscinas. Aqui, em algum momento do meu processo principal, do meu processo 1, eu vou comunicar com esse processo caixa preta. Eu não sei aqui em qual momento. E eu sei que em algum momento esse processo caixa preta vai comunicar com o meu processo. Quando eu coloco piscina com piscina dessa forma, eu sei que tem uma comunicação, mas eu não sei em qual momento. Quando eu coloco entre tarefas, eu sei que em algum momento a tarefa 2 vai comunicar com a tarefa 1. E a tarefa 1 vai responder uma mensagem para a tarefa 2. No evento intermediário, eu sei que entre a tarefa 1 e a tarefa 3, eu vou enviar uma mensagem para a caixa branca, para a tarefa 6. E a tarefa 6 vai retornar uma mensagem aqui, nesse meu evento intermediário entre a tarefa 4 e a tarefa 5. Eu sei que quando eu terminar meu fluxo de processo, eu vou enviar uma mensagem para a caixa preta. Então é assim que funciona os fluxos de mensagem. Ele é muito simples. E quando a gente tiver a aula prática no Visage, vai ficar mais fácil ainda para vocês entenderem.
porque o próprio Visage não deixa conectar fluxos de mensagens, por exemplo, em gateways, ou em fluxos ou eventos de fim que não sejam eventos de mensagem, eventos de início que não sejam eventos de mensagem. Bom, esse fluxo, esse vídeo, ele é bem ilustrativo, mas antes de dar um play aí no vídeo, vamos analisar esse fluxo de processo. Eu tenho aqui dois processos, um do paciente e um do escritório médico. O do escritório médico eu tenho duas raias, uma raia do doutor e outra do recepcionista. O fluxo do paciente inicia quando ele se sente mal, quando tem alguma doença, alguns sintomas. E o fluxo do escritório começa todo dia às 9 da manhã. Bom, o paciente está doente, ele vai fazer uma requisição para o médico, vai conversar com a recepcionista vai passar algum formulário, algum pré-diagnóstico ou alguma coisa assim para o paciente, que vai responder. Vai aguardar o horário do médico e quando o médico for atendê-lo, ele vai passar alguns sintomas para o médico vai receber os sintomas, vai diagnosticar e o médico vai prescrever alguma receita, algum medicamento para o paciente que vai ficar aguardando. Uma vez que ele recebeu a prescrição do medicamento, ele vai pedir os remédios para a recepcionista. A recepcionista vai enviar os remédios, fim do processo para a recepcionista, para o fluxo do escritório, e vai enviar os medicamentos para o paciente, fim do processo do paciente. Vamos dar uma olhada no vídeo. Eu dei uma pausa no vídeo justamente para explicar. Vocês notaram que logo aqui no início, quando o paciente envia uma requisição para o médico, a atividade do paciente vai logo para a segunda atividade. E ela vai ficar aqui parada até a atividade do escritório, do recepcionista, e enviar uma mensagem para o paciente. Tá vendo que aqui o médico está parado esperando os sintomas do paciente. Enquanto a mensagem do paciente não chegar aqui, o médico não passa para a próxima atividade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Forte abraço e até a próxima videoaula.